Olá, bem-vindo ao curso de iFix e continuando com as nossas aulas, né? Vendo os recursos um pouco mais avançados do iFix, vamos tratar agora da ferramenta Schedule, ok? A ferramenta do Schedule é um dos poderosos recursos do iFix. Ela permite o agendamento de tarefas por evento ou por tempo. O agendamento por evento é disparado quando uma tag digital, por exemplo, assume um determinado valor, ok? Então ela dispara um evento, geralmente é um evento de alerta, ok? E o agendamento por tempo, ele ocorre num determinado período, né? Num tempo específico. Pode ser uma data específica, ok? Pode ser semanal, diário, pode ser mensal, ok? Então fica a critério da gente decidir como a gente vai agendar essa nossa tarefa, né? Uma das principais agendamentos que ocorrem, que a gente programa com o Schedule, é emissão de relatórios, ok? Esse é um dos mais comuns. Digamos que todos os dias emite-se um relatório de produção do dia, às 8 horas da manhã, por exemplo, ok? Emite-se um relatório do que foi produzido de 8 da manhã do dia anterior até 8 da manhã do dia seguinte, ok? Do dia seguinte não, do dia atual, né? Também pode ser utilizado para escrever valores na base de dados, forçar em trocas de turno, forçar o login e logout do operador, ok? Também para resetar totalizadores, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer dois exemplos. A gente vai fazer um exemplo com o schedule por evento e um outro exemplo de schedule por tempo, ok? No schedule que eu vou fazer por tempo, a gente vai fazer um reset de totalizador, perfeito? E por tempo não, desculpa. E por evento, a gente vai programar um schedule para o caso de uma dessas válvulas aqui fecharem, perfeito? Então deixa eu botar aqui em execução aqui o meu iFix, né? E a gente observa que as válvulas estão abertas, né? Então eu vou programar um schedule para, no caso de um fechamento de uma válvula dessa, ele vai abrir, ele vai dar um alerta, ok? O alerta vai ser o seguinte, deixa eu voltar aqui para a edição. O alerta vai ser essa mensagem aqui, ó, ok? Eu vou abrir uma tela, né, que vai exibir essa mensagem aqui. Essa tela, ela vai abrir e vai ser independente de onde, de qual tela eu esteja visualizando aqui, ok? Vai independer disso, ok? A gente já falou sobre o schedule, quando a gente estava falando desse objeto timer, né? Eu falei sobre o schedule, só que eu falei muito alto, muito por alto, né? Entende, ok? Então agora a gente vai estudar o schedule, perfeito? Como não poderia deixar de ser, eu vou começar um agendamento do zero, tá? Então, para utilizar o schedule, a gente tem aqui o System Tree, ok? E a gente pode utilizar ele para criar um schedule, que está aqui, ó, Schedule, ok? Ou no menu aqui do iFix, né, do Workspace, eu posso vir aqui no Now e selecionar aqui Now Schedule, ok? É a mesma coisa, tá? Tanto faz um ou outro. Então tá aqui a nossa ferramenta de adição de schedule, perfeito? Então aqui eu tenho baseado em tempo, né? Entradas baseadas em tempo e tenho aqui entradas baseadas em eventos, ok? Então a gente vai começar por evento, ok? Então você vê aqui no System Tree que automaticamente o sistema já criou aqui, ó, Untitled 2, ok?
Então vamos aqui adicionar um item. Eu vou adicionar um item dando um clique duplo. Ele pergunta o evento, eu vou chamar aqui de XV201. Fechou. Ok? Isso é um nome sugestivo, tá? Alerta, descrição, né? Alerta de fechamento da XV201, ok? Então aqui ele pergunta, quem é o data source daqui, ok? Quem é o data source? O data source aqui vai ser o seguinte, eu vou vir aqui, a minha fonte de dados, né? Vai ser o database, eu vou selecionar aqui a XV201 e o FCV, ok? Atenção aqui o seguinte, a gente lembra que essa tag, ela é do tipo MDI, ok? Essa tag é do tipo MDI, então ela não tem verdadeiro e falso, ok? Ela tem somente os valores dela, vai de 0 a 3, porque lembra que eu só tenho duas entradas digitais nessa tag. Se a gente ver aqui, deixa eu ver aqui, olha ela aqui, ó, ok? Então se eu clicar aqui no botão, ó, nesse botão aqui, eu vou ver a estrutura da tag, ok? Então aqui, ela tem 0, 1, 2 e 3, ok? Então aqui, endereço, eu só tenho o endereço correspondente à entrada 0 e o endereço correspondente à entrada 1, ok? Então, ela só pode ter, quando ela está fechada, ela vai ser quanto? Qual o valor dela? 2, ok? E eu quero ver quando ela for igual a 2, perfeito? Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Então, a minha data source é essa aqui, e eu vou fazer aqui, ó, se ela for igual a 2. Então, essa expressão aqui, esse tipo de expressão aqui, aí sim, eu vou ter uma expressão lógica, verdadeiro ou falso, ok? Então, quando ela for igual a 2, em verdadeiro, ok? Aí ele vai executar um script, ok? Ele vai executar um script. Então, eu vou agora aqui editar o script que eu vou executar. Clico em VB Editor, ele vai abrir o meu editor VBA, né? O meu editor Visual Basic Editor, né? Que é o editor do VBA, Visual Basic Application. Então, eu vou fazer o seguinte, Open Picture, qual é o nome da tela que eu vou abrir? XV underline alert, ok? Se não for, a gente confirma já já. Pronto, está aqui o meu comando, certo? Vou fechar o Visual Basic e dou um OK aqui. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver qual é o nome da nossa tela, né? Aliás, aqui no System Tree eu vejo, né? É isso mesmo, XV Alert, XV underline Alert. Então aqui está certo, né? O nosso script. Eu clico com o botão direito aqui e posso colocar aqui, ó, Edit Script. Então está certo o nome, né? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aquela tela e vamos ver os detalhes nela, tá certo? Porque essa tela é uma tela que eu fiz especial. Essa tela é o seguinte. Aqui no Animation desse objeto, ele vai referenciar, ele está referenciando aqui, ó, lembra disso? A gente viu na aula passada, né? Tag Group, ok? Ele está referenciando um Tag Group, ok? A mesma coisa aqui, ó, Edit Animation, né? Então, se eu for aqui verificar, a gente vê que tem, ó, um Tag Group, certo? Então, o que é que vai ocorrer aqui?
Eu acredito que a gente vai ter que fazer uma correção, tá? No script, mas vamos ver aqui. Eu vou fechar, sem nada, eu não preciso salvar, que eu não fiz nenhuma alteração, só fiz visualizar. Então eu vou fazer aqui a ativação do meu schedule, certo? Que até então ele não está ativo, ok? Então eu vou primeiro salvar, né? Ctrl S. Ele pergunta qual é o nome. É o seguinte, os schedules, eles são armazenados na pasta do database da aplicação, que é a pasta PDB, ok? Então eu vou chamar essa schedule de agendamento. O nome é bem sugestivo, ok? Tá salvo. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu clico aqui e vou ver aqui uns recursos aqui, ó, schedule e propriedades, certo? Propriedades do schedule. Mas eu vou primeiro explicar para você o seguinte. Quando a gente vai utilizar schedule, que a gente coloca schedule na nossa aplicação, a gente precisa ativar mais um serviço no System Configuration, ok? Então aqui no System Configuration, nas tarefas de inicialização, aqui no Tasks, ok? Eu tenho que adicionar esse cara aqui, ó, esse programinha aqui, ó. Deixa eu tirar ele para adicionar de novo, tá? Eu vou aqui na minha pasta da instalação do iFix e vou procurar aqui o Fix Background Server, ok? É esse programa aqui, ó. Perfeito? É esse programa aqui, Fix Background Server. Vou mandar abrir e mando adicionar ele para executar em background, ou seja, executar como um serviço. Marquei, mando adicionar. Ele vem aqui para o final da lista. Eu vou reposicioná-lo, tá? Perfeito? Ok. Finalizei, né? Então agora eu salvo o SCU e fecho. Então da próxima vez que eu iniciar o iFix, esse serviço vai iniciar junto, ok? Mas eu posso fazer o seguinte, e agora como é que eu vou testar? Eu vou ter que fechar o iFix e abrir de novo? Não, eu venho aqui, ó, num item agendamento, né, que é o nome do meu arquivo de schedule, o arquivo de agendamento. Clico com o botão direito e seleciono aqui, ó, propriedades do schedule. E mando executar em background, ok? Então aqui, ó, run in background. Observa agora que isso aqui vai ficar em estado de ativo, ok? Então a schedule está ativa, ela já está verificando, ok? Ela já entrou em execução. Então vamos aqui na nossa tela. Aliás, eu posso fechar isso aqui, tá? Ela já está ativa, eu posso fechar. Pronto, então eu venho aqui agora na tela e vou botar em execução. Muito bem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no meu equipamento e vou forçar um fechamento nessa válvula, tá? Fechei. Ok? Então aqui, ó, apareceu alerta. Só que, ó, tem um negócio aí que a gente tem que corrigir. Perfeito? Faltou a mensagem aqui, ó. Alerta de quê? Né? Esse símbolo aqui de asterisco, ele é o seguinte, que essa tela, ela está referenciando uma tag group, né? Um tag group que não foi aberto, ok? Então é isso que está ocorrendo. Então o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que consertar isso aqui, consertar a chamada dessa tela, ok? Então vou aqui de novo, vou abrir para deixar normal, perfeito? Ctrl W para voltar para a edição. Então agora eu vou aqui abrir meu schedule e vou abrir aqui o código Visual Basic, ok? E esse comando aqui, ele vai ser modificado por
open tgd picture, ok? Onde eu informo o nome da tela, que já está aí, vírgula, um apelido para a tela, que eu não vou colocar, a posição onde a tela será aberta, que eu não vou definir, eu vou usar o padrão dela, de novo, vírgula, a posição em coluna, né? Aqui, essa primeira f-top seria o que? Seria a linha, né? A linha, o topo o top é o que? É a linha que ele vai aparecer, né? Ok? Então, a coluna da esquerda que eu vou abrir, que eu também não vou definir. E por último, o arquivo tag group, que nesse caso é o xv201 alert. Ok? A gente pode confirmar isso, tá? Vamos fechar aqui e vamos ver aqui o nosso tag group. Tag group. Tag group files. Então tá aqui, ó. xv201 alert, ok? Só que ele não tem o underline, ele é direto, ok? Muito bem, então vamos consertar, né? Vamos consertar o nosso arquivo aqui do Visual Basic, tá? Muito bem, então agora está corrigido, tá? Eu vou mandar salvar, ok? Eu vou abrir de novo aqui. Aqui eu faço o seguinte, ele já abriu o serviço, ó, background, né? Eu vou fechar, aí ele parou. Venho de novo aqui com o botão direito, schedule propriedades e mando de novo, ok. Sim. Aí ele já entrou em execução. Eu fecho e agora vamos ver de novo a nossa tela. Vamos ver, vamos fechar. Forcei o fechamento. Ok. Alerta, agora sim, ó. Tá azul piscando com amarelo. Fechamento indevido ocorrido na XV201. Ok? Posso fechar e voltar a abrir a válvula. Ok? Muito bem. E se acontecer nessa outra? Não é? Se acontecer nessa outra válvula, o que é que vai acontecer? Provavelmente nada. Certo? Por quê? Eu não estou monitorando ela. Ok? Mas a gente vai fazer isso também. Perfeito? Então vamos abrir de novo o nosso schedule e vamos colocar aqui, ó, aqui sempre na base de tempo, né? Na base de tempo não, na base de evento. Então eu já tenho um aqui, XV201. Eu vou fazer assim, ó. Copy, ou então aqui duplicate, né? Duplicate e de novo duplicate. Eu vou fazer logo para as três, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto. Então aqui, ó, eu vou chamar de renomear. Então para isso eu venho aqui, janela de propriedades ou clico aqui, modify. XV202, fechou, ok? E aqui eu vou colocar quem? Qual é a fonte de dados? É o XV202, ok? VB Editor, né? Então aqui, ó, ele já está aqui, é 202, ok? On true, né? Sempre olhar o evento que ele está utilizando, tá? XV alert, então aqui XV202, o tag group. Você vê que a tela permanece a mesma. Eu estou utilizando o recurso de tag group que a gente viu na aula anterior. E esse aqui, ó, fechou 2, na verdade é a 203, né? Mas infelizmente eu não posso mudar ele antes. Eu posso mudar aqui, ó, 203, ok? Aí eu vou mudar lá no schedule isso aí e ele vai funcionar. Dá um ok aqui. E esse aqui, ó, eu já modifico ele.
203. E aqui tiro esse 2. Aqui 203. Aqui 203. Mesma coisa, eu verifico se o valor dela é igual a 2, tá? VB Editor, aqui já corrigiu, tá certo? Então ele já corrigiu tudo aqui, ó. Ok? Dou um ok, deixa eu verificar uma coisa aqui que eu não fiz, tá? Que foi isso aqui, ó. 202, ok? Pronto. Então tá todo mundo pronto, certo? Então eu agora vou fechar de novo aqui o serviço, aí eles saem. Vou salvar a minha schedule, ok? Clico com o botão direito aqui e mandei salvar, né? Agora eu clico com o botão direito e mando ver propriedades. De novo, run em background, ok? E aí ele botou de novo para execução. Muito bem, já está ativo, posso fechar. Vou colocar minha tela em execução, ok? Se eu fechar essa aqui, ó, confirma. Alerta, fechamento indevido ocorrido na XV202. De onde que vem essas mensagens aqui, né? Essas mensagens, ela vem daqui, ó. Cadê o meu Tag Group Editor? Eu fechei. Que pena. Deixa eu fechar aqui então. Mandar abrir de novo. Confirma. Deixa eu botar aqui em edição e vamos ver o nosso Tag Group Editor. Vou abrir por aqui, que eu já coloquei ele aí para isso. Então aqui a mensagem é o seguinte. Você lembra também da questão de mensagens, né? Que a gente programa no Tag Group. Então aqui, ó, mensagem ocorrido. Vou mudar isso aqui. Abre aspas. Ocorrido. Fechamento indevido na XV202. Coloco, fecho aspas. Você lembra que a gente pode, inclusive, mandar mensagem, né? Escrever mensagens aqui, ok? Eu vou abrir agora o outro, salvar assim. Eu vou abrir o 201, 203. Eu vou mudar a mensagem, tá? AXV203 fechou. Ok? Salva. Então, cada uma vai ter uma mensagem diferente. Eu não vou nem fechar isso aí. Então, vamos voltar aqui para a nossa tela. E vamos para execução. Então, se eu fechar essa válvula, mesmo manualmente, tá? Ele vai entender que eu estou monitorando, ó, XV203 fechou. Ok? Se eu fizer aqui, fechar, confirma, ocorrido fechamento indevido na XV202, a mensagem já mudou. E essa última, alerta, ok? Então, cada uma delas tem uma mensagem diferente. Ok? Muito bem. Agora, o que acontece aqui? Digamos que eu dei o alerta aqui, nessa válvula, ok? E na sequência, a outra fechou. Ele simplesmente muda, ok? A primeira perdeu, ok? Agora, isso ocorreu porque eu estou usando o Tag Group, tá? Agora, digamos que eu geralmente não tem esses alertas em todas as válvulas, né? Então, normalmente, numa estação de gás, por exemplo, normalmente esses alertas acontecem somente na válvula de entrada de gás e nas válvulas de saída de gás, ok? Geralmente assim. Então você não teria muita coisa para alertar, né? Você então poderia programar somente telas para aqueles equipamentos, né? Você não precisaria usar Tag Group como eu estou fazendo aqui. Eu estou utilizando o Tag Group não somente para
por conta disso, tá? Para dizer que com tag group é melhor. Não. Eu estou usando o tag group porque, inclusive, a gente reforça o nosso estudo de tag group que vimos na aula anterior. Perfeito? Ok? Agora, deixa eu mostrar para você um detalhe nessa tela, antes de passar para outra parte, tá? Nessa XV Alert, aqui no alerta, na animação que eu coloquei aqui, nessa animação aqui, eu coloquei o seguinte. Você já deve ter percebido isso quando eu mostrei, né? Na primeira vez, tá? Você com certeza percebeu isso aqui. Eu estou usando um tag group, né? Esse tag group aqui, isso aqui corresponde ao quê? Corresponde a isso aqui, tá? Corresponde a isso aqui. Ok? Perfeito? Agora, por que que eu estou usando esse ponto 1 aqui? Aliás, esse FCV1. Por que eu estou usando esse 1? Né? Eu vou explicar, certo? Então, agora deixa eu ir no database. Vamos aqui no database para poder entender isso bem direitinho. Isso é um bônus que eu estou passando para você. Eu tenho que fechar aqui para poder abrir o database. Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Ou tag name igual a XV201. Vou botar somente a 201. Só preciso de uma. É XV201. Pronto. Então tá aqui. Vamos falar do endereço, tá? Então vamos voltar aqui e ver a animação. Animation. Pronto. Então aqui eu estou colocando FCV e tem o 1 ali no final. Esse 1 corresponde ao seguinte. Aqui na database, eu não tenho dois endereços aqui, esse endereço e esse outro. Então, se eu colocasse lá FCV somente, eu estaria referenciando a tag como um todo, certo? Todo o valor da tag, tudo que tem nela. Os valores que ela pode assumir, que pode ser 0, 1, 2 e 3, ok? Entendido aí? Quando eu coloquei FC1, eu estou dizendo que eu quero ler somente o status desse bit aqui, do device 1, certo? Se ao invés de colocar FC1, eu colocasse FCV0, ao invés de colocar FCV1, eu colocasse somente FCV0, eu estaria referenciando esse endereço aqui, ó, esse bit aqui, tá? Como eu coloquei FCV1, eu estou referenciando esse endereço digital aqui. Perfeito? Ok? Então, vai esse bônus aí. São poucos os técnicos que utilizam iFix que conhecem esse recurso, tá? Isso é verdade, ok? São poucas pessoas que conhecem essas coisas. Perfeito? Então, aqui, porque FCV1, ok? Dessa forma, eu posso tratá-lo como uma variável do tipo digital, que só tem 0 ou 1, ok? Se fosse somente FCV, o que é que ia acontecer aqui? Quando fosse 1, é porque ela estaria aberta, ok? Como a gente pode ver aqui na definição da tag aqui, né? No nosso bloco aqui que define a tag, ok? Então, se o valor dela fosse 1, é porque ela estaria aberta. Entendeu? Se eu utilizasse somente o FCV. Perfeito? Então, agora vamos fazer agora o schedule baseado em tempo, certo? Deixa eu fechar essa tela aqui. Deseja fechar assim, deixa salvo, né? Pronto, ok? Então vamos agora ao schedule por tempo, certo? A gente vai programar aqui. Antes de programar, deixa eu vir aqui, eu vou fechar isso aqui que eu não vou precisar mais.
Vamos aqui no database, vou fechar isso aqui também para paralisar o serviço de scheduling e vamos ao database. Ok, deixa eu tirar essa query que eu coloquei aqui. Essa parte aqui eu não preciso mais. Pronto, só me interessa isso aí. FT096. Esse FT096, ele é um medidor de vazão, certo? Ele é um pseudo medidor de vazão. Então, o que é que acontece aqui? Ele vai calcular a vazão, certo? Ele está indicando aqui a vazão instantânea, que é a vazão que está ocorrendo naquele momento, certo? E esse instrumento aqui, ele mede vazão em metro cúbico. Ele está dizendo aqui hora, mas vamos supor que isso aqui é metro cúbico dia, ok? Muito bem. Então, vamos entender que isso aqui é metro cúbico dia, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Na sequência dele, ó, eu coloquei uma outra tag encadeada, que é o GR, que é aquele lá do gráfico, né? Que é o do gráfico, que ela é uma tag do tipo bloco extender trend, ok? De tendência instantânea, aquele que a gente usa, né? De tendência instantânea. E na sequência dele, ó, o previous tag dele foi o instrumento em si, né? Que está medindo. E vamos dizer que esse instrumento ele não tem cálculo de vazão, ele não tem acumulador, certo? Ele não tem um totalizador, ele só faz informar a vazão instantânea, ele não tem um totalizador. E a gente precisa de um totalizador nesse caso, então a gente vai usar o iFix para isso, ok? Então na sequência aqui dessa tag, que está somente bufferizando valores para apresentar em tendência instantânea, né? Aí, na sequência, eu coloquei esse aqui, ó. Totalização do dia, ou seja, acumulador diário, ok? E na sequência, vamos ver aqui, ó, acumulador diário e não tem mais nada. Fechou nele, certo? Então, o período é de 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Perfeito? Então, finalizou aqui, certo? Só que eu criei o seguinte. Essa tag, ele é a vazão, né? Essa TD, ela é a vazão acumulada do dia, ou seja, de hoje. Digamos que de meia-noite de ontem, ou de meia-noite de agora, sei lá, até meia-noite de 0 hora e 1 segundo de hoje, até 23:59:00 de hoje, ele vai totalizando, certo? Ele vai acumulando. No final do dia, eu quero colocar isso em uma tag do dia anterior, ou seja, amanhã eu quero dizer o que foi que produziu hoje, certo? Então eu vou utilizar para isso essa tag aqui, ó, FT096TDA, que é total de vazão do dia anterior. Muito bem, então o que vai acontecer aqui? Como é que eu vou fazer para esse valor do dia, do acumulado do dia, vir para cá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou programar, né, um schedule. Eu vou programar um schedule para executar à meia-noite, certo? Só que o nosso relógio não é meia-noite mais, né? É 0:39. Então eu devo terminar isso aqui mais ou menos 0:45. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um novo evento, né? Uma nova monitoração, um evento de monitoração, e vou chamar de totalizador. Eu vou chamar de FT096 acumulador. Ok? Descrição. Reset do totalizador. Ok? Muito bem, então aqui. Ele vai executar quando? Isso aqui, ó. Eu falei que a gente pode ter em uma data específica, ok? Só vai executar uma vez na vida, certo? Eu defino a data
E ele só vai executar uma vez na vida. Contínuo, ou seja, ele vai iniciar todos os dias, ele vai iniciar em um determinado horário e finalizar em outro horário, ok? Por exemplo, aqui ele começou à meia-noite, termina à meia-noite e 1 minuto, ok? Se for diário, aí eu vou marcar aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Que horas isso vai acontecer? Eu vou dizer aqui meia-noite, ok? Tem intervalo? Não, não tem, ok? Perfeito? Então aqui, todo dia, à meia-noite, ele vai executar isso, ok? Ou pode ser mensal, certo? Num dia 1, 2, 3, você escolhe o dia. Dia 31, não é legal botar no dia 31, porque no mês de fevereiro, no mês de abril, no mês de junho, no mês de setembro, novembro, não vai executar, ok? Muito bem, então, no caso, se eu quiser executar só no fim do mês, eu marco aqui, ó, ok? Desmarco isso aqui e marco aqui, sempre no final de mês, ok? Mas no meu caso vai ser diário, né? E ele vai iniciar a 0 hora, eu vou botar aqui 46 minutos. Se qualquer coisa a gente muda. 42, vamos lá, 46, vamos tentar, vamos botar aqui para ser um pouquinho mais otimista. 47, então agora eu vou programar o meu script, ok? Eu posso vir aqui, clico com o botão direito e botar aqui Modify, que eu deveria ter vindo aqui no VBE Editor, ok? Então vamos lá, ó, já tem aqui os scripts anteriores, tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Quando for esse horário, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o valor da variável anterior, do dia, né? Eu vou pegar o seguinte, write value. Eu tenho que ler a minha variável que é a fonte, né? Então eu tenho que fazer escreva e eu tenho que ler aqui, ó, read value. Aí eu tenho que definir aqui quem é que eu vou ler. Quem é que eu vou ler? É fix32.curseIfix.ft096 td.fcv, ok? E agora eu vou dizer aonde eu vou escrever esse valor que eu li, ok? Que é em fix32, deixa eu botar tudo minúsculo, como eu estou fazendo sempre, né? Fix32, curseIfix, curseIfix.ft096 underline TDA, ok? Que é onde eu vou escrever. Perfeito? Muito bem. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou zerar o meu acumulador. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou fazer isso aqui, aliás, eu vou copiar a linha toda, Ctrl C, Ctrl V, e vou apagar essa parte aqui, ó. E vou colocar um 0, ok? Vou colocar 0 aqui, ó, 0.0. E aqui não é TDA, é TD, né? Ok? Perfeito? Então aí eu finalizo. Então agora vai funcionar direitinho, ok? Então agora eu posso fechar aqui, posso dar um ok. E vamos salvar esse nosso schedule, né? E agora eu vou mandar executar. Deixa eu ver aqui, não tem o serviço, ok. Então aqui eu vou clicar nesse item, agendamento, e vou mandar schedule, propriedades, ok. Eu programei para 1h20, é 1h18. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar, mas eu vou baixar aqui, já é 1h19, então deixa 1h20 mesmo. Pronto, está ativo, né? Então vamos acompanhar agora na tela, tá?
Pronto, ele já está com 79 metros. Eu coloquei um valor aí bem alto aí, dei uma forçada para funcionar, tá? Então vamos acompanhando e vamos ver o que, que vai acontecer, tá? Tá faltando pouco tempo e vamos ver se vai dar certo o nosso script, ok? Então vamos lá. Ok, funcionou, transferiu o valor, ele zerou, né, o acumulado do dia e jogou o que ele acumulou para o dia anterior, ok? Então esse valor vai ficar aqui até o final do dia, tá? Então aqui o usuário já fez as anotações dele, já registrou isso aí, ok? Nos relatórios. Então não tem mais por que ficar se preocupando em armazenar isso não, tá? Muito bem. Então já vimos, né, no schedule. Então nós vimos o schedule por evento, ok? Vimos o schedule por evento, ok? Programamos 3 schedules aqui. E também vimos o schedule por tempo, ok? O que, o que aconteceu aqui? Eu coloquei 3 eventos, tá? Você não necessariamente tem que colocar somente um aqui não, tá? Pode colocar até o limite aqui. Talvez até ele ainda aceite inserir mais linhas, ok? Mas assim, é muito difícil você conseguir encher isso aqui tudo, tá? E mesmo se você encher isso aqui tudo, você pode adicionar outra schedule, você pode criar uma nova, ok? Que vai ter as mesmas características disso aqui. Você pode adicionar, colocar outros eventos aqui e outros eventos aqui. É muito improvável se conseguir preencher isso tudo. Eu nunca consegui fazer mais do que um schedule, ok? Nunca consegui fazer isso, perfeito? Mas depende do projeto, né? Perfeito, então? Então, podemos finalizar? Eu acredito que sim, né? Então, vamos finalizar por aqui e nos vemos na próxima aula, ok?